Bom dia, muito bom estarmos juntos, como o Pedro já mencionou, nós estamos encerrando a estação da missão, que começou em abril, maio, agora em junho a gente vai encerrar. Estamos na terceira mensagem dessa série de mensagens, chamada No Mundo. É uma série baseada, assim, não é baseada, né? É uma série inspirada, direcionada, talvez, por Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ok? Então a gente começou falando da casa, depois Brasília, e agora a gente está falando até os confins da terra, no mundo, ok? E a gente tem visto nessa série de mensagens, nesse mês de junho, que a nossa responsabilidade de testemunhar do Evangelho, de proclamar o Evangelho, não se limita aos nossos vizinhos, nem à nossa cidade. A nossa responsabilidade, a grande comissão, Deus nos chamou para alcançarmos todas as nações, e vimos isso durante as pregações. Vimos que o povo de Israel, Abraão, foi chamado para abençoar todas as nações da terra. Vimos que Deus, desde o início, nos fez a sua imagem e semelhança para sermos representantes de Deus em toda a terra, e para que a gente povoasse a terra com a glória de Deus através dessa representação. E depois da queda, assim que o pecado entrou no mundo, Deus está em missão restaurando todas as coisas. E essa missão de restaurar todas as coisas é através da igreja. É a igreja, é nossa responsabilidade irmos até os confins da terra. E hoje eu queria continuar, então, falando sobre essa missão até os confins da terra e talvez o que isso significa, né? O que significa ir até os confins da terra? O que a gente tem que fazer, até onde a gente tem que ir, e talvez trazer um desafio prático, talvez um desafio que vai realmente confrontar e nos tirar da zona de conforto. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que ao final dessa mensagem esteja todo mundo inquieto, falando: Senhor, e agora? O que eu faço? Ok? Vamos lá, e eu queria começar contando a história de um missionário chamado Jim Elliot, ok? O Jim, ele nasceu em 1927, ok? Ele cresceu em Portland, lá nos Estados Unidos, e o Jim cresceu numa família cristã. Ele conheceu a Jesus muito cedo, ele se entregou a Jesus com 8 anos de idade, e o Jim, ele não foi um cristão comum, se é que existem cristãos incomuns, não sei. Fato é que ele não foi um cristão comum. Ele falou desde pequenininho: eu quero ir para onde ninguém quer ir. Eu quero ir até os confins da terra. Eu quero ir para os povos não alcançados. Eis-me aqui, Senhor, desde pequenininho. Então as decisões dele giraram em torno dessa decisão que foi real e sincera. Então o que ele fez na faculdade? Ele fez curso de línguas e se especializou em grego. Porque ele falou: vai que eu conheço... Deus me coloca num povo que não tem a Bíblia, eu vou precisar traduzir a Bíblia. Então ele levou isso muito a sério. E nessa faculdade de línguas, ele conheceu a Elizabeth, a sua esposa, e ele então se casou com ela, e ele conheceu também 2 amigos, o Ed e o Peter, ok? E não é o Peter Parker, ok? É o Peter Fleming, ok? O Peter Fleming. E aí, então, o que aconteceu com o Jim? Ele convenceu esses 2 amigos de irem para comunidades indígenas no Equador. E ele falou: vamos lá para o Equador pregar o Evangelho para povos não alcançados. E quando ele chegou no Equador, especialmente ali na região de Quechua, ele viu que as pessoas não conheciam a Jesus, eles começaram a fazer um trabalho missionário. Ele traduziu uma Bíblia, ele fez uma tradução para a língua quechua, ele deixou uma Bíblia lá, e ele descobriu que existia ali uma outra comunidade chamada Auca, que era uma comunidade indígena extremamente violenta. E essa era uma comunidade conhecida pela sua violência. Mas
ele não se conteve. Ele virou e falou, nós precisamos falar de Jesus para essa comunidade. Então ele se juntou com um piloto de avião chamado Nathan, ok? E um outro missionário se juntou a ele chamado Roger. Então aí está o Quinteto Fantástico, ok? O Quinteto Fantástico que bolaram um projeto chamado Projeto Alca, Operação Alca, para alcançar essa comunidade indígena extremamente violenta. Eu fico me perguntando, o que deu na cabeça desses caras? O que aconteceu no coração deles que conduziu esses 5 homens casados, todos casados, com filhos? O que os levou? Lembrei do Rodrigo e da Valesca, né? Vocês viram o vídeo dos filhos deles pequenininhos ali no avião? E eu imaginei exatamente o que leva pessoas, cristãos que amam a Jesus, virar e falar, ok, eu vou até os confins da terra, é nossa responsabilidade, então estou aqui, eu vou. E eu queria trabalhar então aqui hoje, nessa manhã, juntamente com vocês, João capítulo 4. Eu acredito que esse texto vai nos direcionar, vai nos dar realmente ferramentas, vai nos trazer um direcionamento para a gente aprender o que é preciso acontecer para que a gente realmente saia da nossa zona de conforto e faça o que esses missionários fizeram. Então eu queria propor 3 coisas, ok? A gente precisa de disposição, a gente precisa de convicção e a gente precisa de compaixão. Vamos repetir isso juntos? Disposição, convicção e compaixão. Ok? A primeira coisa que nós então precisamos é de disposição para mudar de rota. Uma disposição a mudar de rota. Nós precisamos de uma disposição real. Ok? Não pode ser uma disposiçãozinha qualquer. E a gente vai ver que é uma disposição motivada por uma convicção e uma compaixão. Mas eu estou seguindo a ordem do texto de João 4. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é dessa disposição. E lá em João capítulo 4, fala assim, versículos 3 e 4. Assim deixou a Judeia. Quem deixou a Judeia? Jesus e os seus discípulos. Assim Jesus deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Vamos lá. Judeia, Galileia. No meio dessas 2 cidades tinha Samaria. Os judeus não passavam por Samaria, de jeito nenhum. Eles sempre davam a volta para ir de uma cidade para outra. E a pergunta é, por quê? E eu queria falar por quê. Isso vai ser muito importante para nós entendermos o texto e aonde a gente quer chegar, ok? Muitos de nós sabemos que existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Se você já leu a Bíblia muitas vezes, você sabe disso. Se você não leu a Bíblia muitas vezes, eu queria te comunicar. Os judeus e os samaritanos não se davam bem. A pergunta é, por que eles não se davam bem? Eu vou te contar. O povo de Israel, em um determinado momento da história, pediu a Deus por um rei. E Deus então levantou um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Em seguida, veio Davi. Depois de Davi, veio o seu filho chamado Salomão. Depois de Salomão, houve uma divisão em Israel. Então Israel ficou dividido entre o povo, entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, que tinha ali Jerusalém como capital do reino do sul, permaneceu com o templo, então eles adoravam ao Senhor. Enquanto o reino do norte, eles ficaram chateados, porque eles falaram, a gente quer adorar a Deus, mas o templo está lá no reino do sul, e agora? E isso começou a trazer vários problemas. A treta, a divisão começou ali, entendeu? Então o reino do norte e o reino do sul começaram a brigar. Não, a gente tem que trazer o reino para cá. Não, a gente vai deixar o templo aqui. E aí o reino do sul começou a falar, vocês não conseguem adorar a Deus, porque Deus só pode ser adorado dentro do templo, e o templo está aqui. Aí o reino do norte falou, não, a gente vai destruir esse templo aí, vai construir um templo aqui. E brigas começaram a acontecer. Primeiro nas ameaças, depois o negócio começou a ficar sério. Por quê? Porque o reino do norte começou a desobedecer terrivelmente a Deus. O reino do norte começou a se afastar do Senhor. E sabe o que aconteceu quando o reino do norte se afastou do Senhor? Ele foi feito escravo.
O reino do norte e o reino do sul. Mas primeiro o reino do norte. E a Assíria tomou conta do reino do norte. Escravizou o reino do norte. E aí o pessoal lá do reino do norte começou a se casar e se dar em casamento com os assírios. E aconteceu então uma miscigenação de raças religiosas. Começou a acontecer o politeísmo. Começou a acontecer então, eles começaram a adorar os deuses da Assíria. E o pessoal do povo do sul, o pessoal de Judá, falou: vocês não são judeus de verdade. Quem era então o pessoal do reino do norte? Os samaritanos. Os samaritanos começaram então uma briga terrível com os judeus do reino do sul. E é interessante porque depois o pessoal do reino do sul também foi feito escravo da Síria. E a gente vê a escravidão da Síria, a escravidão entre os babilônicos. E em um determinado momento, a gente vê lá no livro de Ageu, que o povo de Israel decidiu voltar lá para a sua terra para a reconstrução do templo. Sabe o que aconteceu? Porque o templo de Israel foi destruído, o templo de Salomão. Aí quando eles voltaram para a reconstrução do templo, os samaritanos falaram: olha, a gente ajuda vocês, a gente quer construir o templo, reconstruir o templo junto com vocês. Só que o pessoal do sul falou: não, vocês não são judeus coisa nenhuma, a gente não quer vocês junto com a gente não. A gente acredita que vocês são outro povo, vocês não são mais o povo de Deus. Vocês não merecem mais adorar a Deus nesse templo. Sabe o que os samaritanos fizeram? Falaram: se vocês não vão ser nossos amigos, vocês vão ser nossos inimigos. A gente vai atrapalhar essa reconstrução do templo. Não quer ajuda? Então a gente vai agora causar. E foi isso que eles fizeram. E começou uma briga. E todas as vezes que um povo se levantava para brigar contra Israel, com Israel, os samaritanos se juntavam. E o povo judeu ficava com uma raiva tremenda dos samaritanos. Porque os samaritanos viraram inimigos declarados dos judeus. Isso tomou uma proporção tão grande, que um não pisava na terra do outro. Era perigoso um judeu pisar lá em Samaria. É sério, gente. Um judeu pisar em Samaria era sinônimo de correr risco de vida. Ok? Eles corriam risco de vida. Aí, de repente, Jesus morre, ressuscita e dá uma missão. Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Gente, Samaria? O quê? Porque normalmente, quando a gente lê Atos 1:8, a gente lê mais ou menos assim, ó: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Brasília, em Unai, Goiânia, ali no sertão nordestino. Só que isso não traz uma conotação de perigo para nós, né? Isso não tem uma conotação de perigo. Não é só proximidade. O que está por trás de Atos 1:8 não é só uma questão de vai ficando mais distante. O que está por trás de Atos 1:8 é: vocês vão falar de mim para os seus vizinhos, para os seus familiares. Vocês vão ser testemunhas na cidade onde vocês estão, mas vocês vão para os países que não amam vocês, que vão perseguir vocês. Vocês vão para os países que talvez matem vocês. Então, quando a gente vê Atos 1:8, a gente tem que entender que quando Jesus fala lá: olha, vocês vão para Samaria, talvez o judeu tivesse ficado em pânico. Não, Jesus, Samaria. Samaria não. Samaria não dá. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Nínive. Porque quando a gente vê a história de Jonas, eu não sei quantos aqui já ouviram falar de Jonas que foi engolido por um grande peixe. Eu não sei por que você sabe a razão de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. É porque Deus falou: olha, Jonas, eu vou te levantar para você falar do meu amor para Nínive. E Jonas não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Sabe o que era Tarsis? Cancún daquela época, pessoal.
Eu para Nínive? Eu nada, eu quero ir para Tarsis. O que a gente não sabe era quem era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive foi conhecida na história como uma das cidades, um dos países mais sanguinários. Era um povo sanguinário, eles se tornaram capital do povo assírio, eles tinham um império, eles tinham um exército realmente grande. E eles ficaram famosos não apenas por ganhar as batalhas, mas por torturar os seus inimigos. Até então aquilo era uma coisa quase que inédita. Era extremamente incomum. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre Nínive. Eles matavam os seus inimigos por prazer. E lá tinham muros com lanças. E eles pegavam e penduravam os mortos nos muros, enfiavam eles nas lanças. Imagina você chegar numa cidade onde os muros... um muro cheio de esqueleto, cheio de pessoas mortas. Por quê? Porque os nínives, eles gostavam dessa fama. Aí, de repente, chega Deus e fala: Jonas, vem cá, eu tenho uma missão para você. Pois não, Senhor. Vai ali para Nínive, por favor, e fala de mim lá para aquele povo. E a gente não sabe, porque tem muitas pessoas que falam: nossa, que absurdo, Jonas é desobediente, né? Jonas é o profeta fujão, é o apelido de Jonas. Não, é o profeta fujão. Era mais ou menos assim. Imagine que Deus, nessa noite, vire para você e fale: meu filho amado, minha filha amada, eu quero que vocês preguem o meu evangelho lá no povo islã, que vai perseguir os cristãos. Você pode ir lá, por favor? Então, quando a gente fala de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando a gente fala de irmos até os confins da terra, a gente está falando sobre o mundo, sobre proclamarmos o evangelho e sobre sermos testemunhas de Jesus em todo o mundo. Amém? Baixinho, né? Baixinho. Deus está nos chamando, Deus nos deu uma responsabilidade como igreja de proclamarmos o evangelho, sermos testemunhas em todo o mundo. Amém? Nossa, e aí? Será que esse amém é sincero? Será que realmente existe uma disposição de mudarmos de rota? Será que existe realmente uma disposição como a de Jesus, como a de Jonas, querendo ou não, né? Será que existe uma disposição da igreja de irmos aonde ninguém quer ir? Ou seja, a primeira coisa que precisamos entender é, para que a gente cumpra a grande comissão, para que a gente cumpra, atenda o chamado de Atos 1, capítulo 8, para que isso seja verdade, tem que existir uma disposição real e sincera de mudarmos de rota e irmos para locais onde ninguém quer ir, mas nós queremos. Segunda coisa importante, necessária, eu diria, convicção. Primeiro, disposição de mudar de rota. Segundo, convicção de que Jesus é a resposta. E não basta apenas acreditar que Jesus é a resposta. Eu acredito que Jesus é importante. Não, não é isso. Não é importante você acreditar que Jesus é importante. É necessário uma convicção de que sem Jesus estão todos perdidos. Se você não tiver essa convicção, você não vai. Porque lá no fundo você vai pensar: eu não sei se é bem assim mesmo, vai que Deus salva, vai que... Você está entendendo? Se você tiver muitas dúvidas e se isso não for uma convicção no seu coração, nós não iremos nos comprometer de verdade, de coração. E eu tenho essa pergunta para te fazer. Você crê de todo o seu coração que Jesus é a resposta para as pessoas à sua volta e para os povos não alcançados? Pense em qualquer situação, de qualquer pessoa, em qualquer contexto, qualquer dificuldade, qualquer problema. Tem uma pergunta para te fazer. Você realmente crê, tem convicção de que Jesus é a resposta? De que o que ela precisa é de Cristo? Porque a gente vai ver Jesus se apresentando como a resposta agora. Primeiro, então, Jesus, ele estava indo... João, vamos ler, melhor do que eu contar, né? Eu estou contando muita história. Vamos ler a Bíblia. João 4, 3 e 4. Assim, deixou a Judéia, voltou para a Galiléia, no caminho teve de passar por Samaria. Versículo 5. Chegou ao povoado samaritano de Sicar,
O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E olha o que ela diz: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como que me pede água para beber? Aquela mulher ficou chocada com o fato de Jesus ter parado ali, pedido água para ela. Olha, você pode tirar um pouquinho de água aqui desse poço que eu estou morrendo de sede. Ela fala: como que você é capaz de me pedir uma coisa dessas? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus estava em missão. A sua missão não se limitava aos judeus. A sua missão não se limitava aos da sua casa, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Assim como a nossa missão não se limita aos nossos vizinhos, aos nossos familiares e às pessoas do nosso trabalho. A nossa missão não se limita a isso. E Jesus tinha consciência disso, que não se limitava. E Jesus sabia que aquela mulher estava com sede. E ele tinha convicção de que ele era a resposta. Ele tinha convicção disso. Por isso que ele foi lá. E aí o texto continua no versículo 10. Jesus respondeu: você quer saber por que eu te pedi? Porque ela fala: como que você me pede água? Olha a resposta de Jesus. Mulher, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Versículo 13. Jesus continua: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O que significa Jesus matar a sede? Que água é essa que Jesus oferece? O que Jesus está falando aqui? Porque é o seguinte: tem muitas pessoas que não entenderam o que significa Jesus matar a sede. Tem muitas pessoas, vou repetir, que não entenderam o que significa essa sede que Jesus quer matar. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que pensam que é assim. Isso é um exemplo, isso é uma coisa errada, é uma compreensão errada. Tem pessoas que pensam assim: ai, eu queria muito ter filhos, eu não consigo ter filhos. Aí alguém vira e fala assim: Jesus é a resposta. O que a pessoa pensa? Eu vou até Jesus e Jesus vai me dar filhos. É a fada madrinha. Entende? E não é isso. Não é isso que Jesus promete. Quando Jesus está falando: eu vou matar a sua sede, o que ele está falando é: existe um vazio no seu interior que filhos não pode satisfazer, trabalho não pode satisfazer, emprego, dinheiro, sucesso, viagens, casamentos, relacionamentos, famílias, nada disso pode satisfazer essa sede no seu interior. E eu posso satisfazer. É um relacionamento comigo, é a compreensão de quem eu sou, do que eu vim fazer e as promessas do que eu vou te dar por toda a eternidade. É isso que vai matar a sua sede. Jesus é a resposta. Não é que Jesus nos leva à resposta, Ele é a resposta. Jesus não nos leva à saciedade, Ele nos sacia. Ele nos sacia, Ele é a água. Ele não nos dá água, Ele é a água. E é interessante porque muitos ainda tratam o cristianismo dessa forma. Muitos ainda vão até Jesus pedindo para que: olha, Jesus, eu estou muito mal, resolve esse problema. E Jesus está falando: eu posso resolver o seu problema.
mas não é necessariamente atendendo o que você quer. Eu sou a solução, eu sou a água. E é por isso que o povo de Israel cometeu esse erro ao longo da história, porque o profeta Jeremias foi levantado por Deus para dar uma palavra do Senhor para a nação de Israel. Falou assim: pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. É isso que acontece quando a gente quer beber, quando a gente quer saciar a nossa fome, a nossa sede, em alguma coisa que não é Deus, ainda que sejam, presta atenção, ainda que sejam coisas legítimas. Por exemplo, o que é legítimo? Família é legítimo? É. Filho é legítimo? É. Casamento é legítimo? Tudo isso é legítimo. O problema é quando a gente quer saciar a nossa sede nessas coisas. É quando a gente acredita que essas coisas vão nos trazer felicidade. O problema é quando a gente acredita de coração que é isso que vai mudar a nossa vida. Lembra da pergunta que eu fiz? Você crê, você tem convicção que Jesus é a resposta? E é interessante porque quando Jesus fala: olha, mulher, se você soubesse o que eu tenho para você, e que a água que eu dou é uma fonte que jorra para a vida eterna, sabe o que a mulher faz? Versículo 15. Ela clama: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim, eu nunca mais terei sede. Eu nem vou precisar mais vir aqui tirar água. Olha o que Jesus fala no versículo 16. Vá buscar seu marido. É engraçado, né? Porque a mulher fala: Jesus, me dá dessa água. Parece que Jesus muda de assunto. Vai buscar seu marido. Fala: ué, Jesus, você não entendeu. Jesus, eu te pedi água. Então, vai buscar seu marido. Não parece que os assuntos não convergem? Não parece que os assuntos são diferentes? Mas não é. Porque Jesus fala assim para ela. Não, ela primeiro fala: não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Realmente, você diz a verdade quando diz que não tem marido. Sabe o que Jesus estava mostrando para ela? Gente, aquela mulher estava com sede. Aquela mulher, ela estava precisando ser amada. Aquela mulher, ela sentia uma solidão profunda. Aquela mulher, eu não sei tudo que ela passou. A Bíblia não fala toda a história dela, o passado dela, os traumas dela, os abusos que ela sofreu. A Bíblia não fala, mas uma coisa é certa: aquela mulher estava com muita sede. E ela tentou saciar a sua sede se casando. Ela tentou uma vez, não deu certo. Ela tentou outra vez, não deu certo. Aí ela tentou 3, 4, 5 vezes. Eu acho que ela desistiu de tentar saciar a sede em casamento, começou a viver um relacionamento de adultério. E ela tentava saciar a sede do interior dela. E ela estava com muita sede. Por isso que quando ela pede a água, Jesus fala: vai lá e chama o teu marido. Sabe por quê, mulher? Eu quero te mostrar que não é casamento que vai matar a sua sede. Não é família, não é filho, não é viagem, não é emprego, não é trabalho. O que vai matar a sua sede é um relacionamento comigo. O que Jesus estava falando para aquela mulher é: eu vou te amar de uma maneira que nenhum homem nesse mundo te amou. E eu vou cuidar de você de uma maneira que nenhum homem nesse mundo conseguiu cuidar. E eu tenho uma promessa eterna para você, que nenhum homem do mundo é capaz de prometer. Eu vou cumprir os meus votos, mesmo quando nenhum homem conseguir. Eu sou a resposta, Jesus estava falando. Você tem convicção de que Jesus é a resposta? É interessante porque muitas vezes a gente pega as coisas legítimas que Deus dá e colocamos no lugar de Deus. A gente faz daquilo que Deus deu a nossa fonte de contentamento e alegria.
E é por isso que o pastor Tim Keller ele diz: achamos que ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem que temos, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Por isso, qualquer coisa serve de um Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Um filho pode ser um Deus na nossa vida. Um cônjuge pode ser um Deus, pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nossa família pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente está tentando matar a sede do nosso interior com família, projetos, trabalhos, poder, reconhecimento. Existe em nós um buraco de um tamanho de um Deus. E só Deus pode preencher. Não há nada que pode preencher esse vazio. Não existe nada que pode verdadeiramente matar a nossa sede. Você tem convicção disso? Você tem convicção de que Jesus é a resposta para todas as pessoas de todas as nações? No versículo 25, a mulher fala assim para Jesus: eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo, virá. E quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu. Eu sou o Messias. Eu que falo com você. Os samaritanos e os judeus estavam aguardando a vida inteira. Desde Adão e Eva, eles estavam aguardando a chegada do Messias. E a expectativa de futuro, e a esperança de futuro deles estava totalmente depositada no Messias. E ela fala: olha, eu sei que o Messias vai chegar. E Jesus fala: eu cheguei. Eu sou a resposta, eu sou o Messias. Creia em mim, mulher. Jesus ele não quer ser admirado por nós. Jesus ele quer ser idolatrado e venerado. Sabe por quê? Porque ele não é um profeta bom. Jesus não é um exemplo de moralidade. Jesus não é um exemplo a ser seguido. Não, muito mais do que isso. Ele quer ser reconhecido como ele verdadeiramente é, o Messias prometido, o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também é o leão da tribo de Judá, e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um dia ele voltará para julgar todas as nações e colocar tudo que o pecado manchou em ordem. Ele vai restaurar todas as coisas. Esse é o Cristo, o Messias prometido, e nele está a nossa esperança e a nossa expectativa. Por isso a gente fala: Maranata, volta Jesus. O Senhor é tudo o que precisamos. Ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. E por isso Michael Gorin disse, já vimos isso na primeira mensagem dessa série, o Evangelho é a verdade pública. O Evangelho é a mensagem de Deus sobre como ele está operando para restaurar o seu mundo e a totalidade da vida humana. Você crê de verdade que Deus está restaurando todas as coisas e que Deus nos chamou para esse projeto de restauração e que eu e você fomos convidados para que todas as pessoas entendessem que elas só podem matar a sua sede em Cristo Jesus? Você entendeu isso? Será que nós entendemos isso? Que não existe restauração à parte de Cristo? Será que você acredita de verdade no que Atos capítulo 4, versículo 12 diz? Não há salvação em nenhum outro, não há. Ah, mas e quem não ouviu? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Não existe salvação se não for por meio de Cristo Jesus. Aí a gente vê um dado que a Valesca trouxe, que mais de 1000 povos no continente africano
ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Como eu e você ficamos e reagimos a um número como esse? Tudo bem. Daqui a pouco eu vou almoçar, comer uma comida gostosa. É isso. Existem pessoas que não ouviram sobre Jesus. E como a gente reage a isso? Igreja de Jesus. A gente precisa de disposição para mudar de rota. A gente precisa de convicção de que Jesus é a resposta. E a gente precisa de uma compaixão profunda pelos perdidos. Real, profunda. O texto continua. Versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Não sei se vocês se lembram que a gente viu que os discípulos tinham saído para comprar comida. Então, depois que Jesus acabou aquela conversa com a mulher, falou, eu sou o Messias, o que aconteceu? Seus discípulos voltaram. E eles ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela? Nenhum deles teve coragem de perguntar. E no versículo 31 fala assim, enquanto isso os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, mestre, come alguma coisa. Sabe como eu imagino essa cena aqui? Eu vou falar para vocês como que eu imagino, tá? Eu imagino os discípulos chegando com as sacolinhas do supermercado, ok? Cada um com uma sacolinha do supermercado, porque eles foram pegar comida, né? Um com frango assado na mão, outro com uma farofa, outro com um suquinho ali, cada um com a sacolinha do mercado. De repente eles olharam Jesus no poço. Ei. Olha ali, João, olha ali. O quê? Jesus está conversando com uma mulher. Sozinho. Samaritana. João, não é Jesus não. Olha à direita ali. Meu Deus do céu, o que ele está fazendo? E o pessoal, não é possível. Não, alguém vai perguntar para ele o que ele está fazendo. Felipe, você aí que é discípulo de João Batista, pergunta lá o que Jesus está fazendo. Ele, eu não. Me tira dessa. Né? De repente, Pedro, chá comigo. Pedro é Pedro. Pega lá a sacolinha, deixa que eu pergunto para Jesus. O pessoal, mano, sério, vai lá, Pedro, vai. De repente, Pedro vai quietinho. Jesus, Rabi, oi. Come alguma coisa. Tem coragem não. E, gente, isso não está no The Chosen. Isso é só a minha imaginação lendo a Bíblia, ok? Mas, nesse momento, para mim, aparece um dos versículos que mais grita ao meu coração sobre missões e sobre irmos até os confins da terra. Porque aqui no versículo 31 e 32, então eles falam, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Olha só a reação deles, versículo 33. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Qual era a comida e qual era a fome de Jesus? Jesus tinha fome do quê? Porque é interessante que no começo do capítulo 4, a gente viu que Jesus estava cansado e ele sentou no poço, ele estava com sede, muito provavelmente com fome. E os discípulos até falaram, alguém deve ter trazido comida para ele. Mas ele estava com fome de outra coisa. É interessante, porque Jesus não tem a mesma fome que nós, no sentido de colocarmos
tentarmos saciar a fome do nosso interior nas coisas erradas. Ele tinha um relacionamento pleno com o Pai por meio do Espírito Santo. E Jesus, ele não precisava de esposa, Jesus não precisava de filhos, Jesus, ele não precisava de um emprego, Jesus não precisava de uma casa, Jesus não precisava de um trabalho, Jesus não precisava do carro do ano, Jesus não precisava de nada disso. Mas mesmo assim, Jesus tinha fome. Jesus, ele tinha uma fome e a pergunta é, Jesus tinha fome de quê? Qual era a fome de Jesus? A fome de Jesus era que os perdidos o conhecessem. A fome dele era que as pessoas encontrassem a resposta. Ele sabia qual era a resposta e ele tinha fome daquilo. Era uma compaixão profunda. A fome de Jesus era que as pessoas conhecessem que ele era o Messias e crescem nele. A fome dele era fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Restaurar todas as coisas. Restaurar a imagem de Deus nas pessoas. Ele tinha fome disso. E presta atenção, porque o que Jesus está fazendo e falando aqui é: existe algo muito mais importante do que as minhas necessidades básicas. A gente pensa muito, igreja, a gente pensa muito na nossa próxima viagem, em como pagar as contas, a gente pensa muito em nós mesmos. A fome de Jesus era o outro, era aquele que não o conhecia, era isso que estava queimando no coração de Jesus. Ai, calma, vou respirar. A fome dele era fazer a vontade do Pai. A fome dele era fazer o que estava queimando no coração do Pai dele. E que queima no coração de Deus? Você sabe o que queima no coração de Deus? Sabe o que Deus mais deseja? Restaurar todas as coisas. Por meio de Cristo. E a gente precisa ter a fome do Pai. É interessante porque as pessoas se mudam de país em busca de prosperidade. Assim, esse governo não está dando certo. Independente, já ouvi isso várias vezes em qualquer situação, né? Essa polarização maluca que a gente vive. Então as pessoas, o governo, vamos lá para outro país, que lá que está dando certo. Vocês percebem a motivação por trás? É a minha prosperidade, é uma motivação egoísta. É uma motivação assim, eu quero o que é bom para os meus filhos. Se lá está prosperando mais, vamos para lá. Não é uma perspectiva missional. Os cristãos viajam e querem sair do país por motivos egoístas, buscando prosperidade e uma situação melhor. Só que Deus falou, vai para Samaria, vai até os confins da terra, vai para onde ninguém quer ir. Abaixa o padrão de vida. Leva lá seus filhos em lugares difíceis. Vai para lá, pode ir, é para lá que eu estou enviando vocês. A responsabilidade não é apenas os vizinhos e a nossa cidade. A responsabilidade é ir lá no Irã. Vai lá para o Irã. É isso. Deus enviou o seu Filho, o Filho enviou o Espírito Santo. Nós fomos feitos filhos para quê? Para sermos enviados. E Deus nos deu os filhos para quê? Para saciar a fome do nosso interior? Não, Jesus já saciou a fome do nosso interior. Deus nos deu filhos para nós enviarmos os nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos é para irem para onde ninguém quer ir. E eu tenho falado isso para minha filha de 6 anos, ela não entende. A gente estava vendo um documentário sobre a igreja perseguida no Irã. E teve uma cena forte. Ela falou, papai, eu dei pausa. Falei, filha, eu oro. Para que Deus levante a nossa família, levante você. Calma, filha, calma, você vai entender. Eu que estou ansioso. É por isso que Deus nos dá filhos. Lá em Gênesis, ele falou, sejam férteis, se multipliquem-se, encham a terra da minha glória. Amém. E a gente quer, então, enviar os nossos filhos para proclamar a glória de Deus e restaurar a imagem de Deus através da proclamação, do testemunho do Evangelho. Amém. O que os nossos filhos veem em nós? Pessoas que desejam povos não alcançados,
tem nada de errado a gente planejar a viagem para a praia. Mas o que você deseja mais? O que você ama mais? Deus nos chama para Nínive. Deus nos chama para Samaria. Deus nos chama para o Iraque, para o Irã, Turquia. Deus nos chama a entregar as nossas vidas. E no final do texto, ele disse no versículo 35, vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem, olhem, os campos estão maduros. O que Jesus está falando? De comida? Não, Jesus está falando de pessoas. Tem pessoas que só querem ouvir o evangelho e falar, eu creio, tudo que eu estou esperando é Jesus, só que ninguém fala. As pessoas não vão. E Deus nos abençoou para abençoar. Deus não levantou Israel para ser um povo próspero. Deus deu prosperidade para abençoar. Deus deu dinheiro para a gente repartir, não para nos fazer ricos. Eu preciso terminar, porque eu já não estou conseguindo mais pregar, meu Deus. Eu vou terminar com a história daqueles 5 missionários. Quero contar para vocês o que aconteceu. Eles começaram, então, a Operação Alca. E a primeira coisa que eles fizeram foi sobrevoar áreas no mapa da região onde aquela comunidade indígena se encontrava. E a primeira estratégia foi distribuir presentes. Então, eles iam no aviãozinho, colocavam uma corda, e colocavam uma cestinha, e eles iam e pegavam os presentes da cesta. Eles colocaram comidas, eles colocaram facas, ferramentas, eles colocaram fotos deles, para que, quando eles tivessem contato, eles pudessem ser reconhecidos. Eles começaram a dar muitos presentes, até que em um determinado momento, o povo colocou um papagaio dentro da cestinha, e ali eles entenderam, agora eles estão dando presentes para nós. Chegou o momento da gente dar o próximo passo. O que eles fizeram? Eles foram nas margens de um rio chamado, até hoje, Currai, e aí eles fizeram um acampamento, e no dia 7 de janeiro, 4 indígenas chegaram perto deles, e eles conversaram, eles deram mais presentes, e eles ficaram entusiasmados, pensando, nossa, a gente fez o nosso primeiro contato visual, a gente vai poder proclamar o evangelho nessa comunidade que é extremamente violenta, a gente vai falar de Jesus aqui. E eles fizeram contato, através do avião, eles faziam contatos com as esposas e os filhos que não estavam ali, ali no rio, e eles falavam, olha, a gente teve uma operação super bem sucedida, daqui a pouco a gente vai dar mais um passo. E aí chegou então o dia 8 de janeiro, e no dia 8 de janeiro de 1956, eles fizeram um último contato com a família, cada um deles, e depois as esposas, de tarde, tentou fazer novos contatos, só que ninguém respondia. Chegou a noite, ninguém respondia, até que mandaram um avião para ver o que tinha acontecido. E todos eles tinham sido assassinados. Os 5 foram assassinados pela comunidade indígena Auca. Mas sabe o que é incrível? As esposas desses missionários não recuaram. As esposas continuaram firmes na missão de proclamar o evangelho para aquela tribo não alcançada, junto com seus filhos, que perderam os pais. E apesar da grande dor e do sofrimento, continuaram a missão. E depois de alguns anos, aquela comunidade conheceu a Jesus e se entregou a Jesus. Essa tribo foi evangelizada. E o assassino do Jim Elliot se converteu ao Senhor. Hoje ele hoje não mais, ele deve estar velhinho, mas tem imagens dele na internet, tá? Ele se tornou durante muito tempo o líder, o pastor daquela comunidade. E o assassino do Jim
batizou a filha do Jim no rio onde o pai foi morto. Que coisa incrível, que história incrível. Vale a pena. Talvez alguns morreram, houve dor, houve sofrimento, mas, de qualquer forma, independentemente disso, o Evangelho foi proclamado. Pessoas encontraram a resposta que é Jesus. Vale a pena. Vale a pena. E aí eu fico com a seguinte reflexão, porque a frase mais famosa do Jim Elliot se tornou extremamente famosa em todo mundo. E Jim falava assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Uau! A gente ganhou Jesus. A gente bebeu da água da fonte da vida, né? A gente bebeu dessa água. E agora, a gente tem a resposta para as nações. Agora a gente tem a resposta para todos os povos. E é nossa responsabilidade nos levantarmos e cumprirmos a comissão que fomos chamados. Nós fomos chamados para alcançar os povos não alcançados. Eu fico com a seguinte pergunta: quem aqui vai se levantar e falar: eu vou, eu tenho disposição de mudar a minha rota, eu tenho convicção de que Jesus é a resposta? Quero saber quem vai falar: eu tenho compaixão pelos perdidos. Eu quero saber quem vai se levantar e falar: sou eu, conta comigo. Eu não sei se... Eu tenho certeza, na verdade, que nem todos aqui vão. Mas eu queria que a gente saísse daqui, todos. É um desejo utópico, eu sei. Mas eu gostaria que todos saíssem com a disposição. Eu posso ter disposição e não ir, mas eu preciso dessa disposição. Eu preciso perguntar sinceramente ao Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu vá? Porque eu tenho disposição. Será que você tem coragem de fazer essa pergunta sincera e buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sinceridade, falar: Senhor, eu tenho a disposição, e se o Senhor quiser, eu vou? Será? Tomara. E se você não for, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade se comprometer de algum jeito. Por quê? Porque ir até os confins da terra é para todos os discípulos de Jesus. Essa responsabilidade é de todos.